Os seguros são uma língua estrangeira para ti? A Amudeia vai mostrar-te como se fala em bom segurês. Vamos descomplicar o mundo das apólices, das coberturas e das condições gerais para encontrar o melhor seguro para ti. Junta-te a nós, vamos falar em bom segurês. Os teus amigos têm-te falado sobre ETFs? Como os ETFs são uma forma fantástica de rentabilizar as tuas poupanças? Mas será que deves escolher um ETF em vez de um PPR? Ou será que faz sentido comparar estes dois produtos financeiros? É isto mesmo que vamos explorar neste episódio da segunda temporada do Em Bom Segurês, totalmente dedicada ao PPR. Comecemos pelo fim. Comparar PPR e ETFs só faz sentido se estivermos a pensar em fundos PPR e não em seguros PPR. Mudei.pt. Os fundos PPR são geridos por empresas que investem em ações, obrigações, imobiliário e outros instrumentos financeiros de risco. Têm diferentes categorias de risco que vão de 1 a 7. Quanto mais alto o número, mais arriscado. E quanto mais arriscado, mais expostos estão ao mercado de ações, onde podes ganhar mais, como perder mais, pois não existe capital nem taxa de rentabilidade garantida. Os ETFs, ou Exchange Traded Funds, são fundos de investimento cotados em bolsa que visam replicar o comportamento de índices de ações de referência. Por exemplo, um ETF que siga o S&P 500 será composto por frações de ações de empresas dentro deste índice. Uma vez que existem muitos ativos dentro de um único produto, os ETFs ajudam a diversificar a tua carteira de investimento a um preço acessível. Mas existem 6 principais diferenças entre ETFs e fundos PPR. Primeira, benefício no IRS. Nas entregas que fazes num PPR, podes ter um benefício fiscal à entrada, onde é possível deduzir 20% do valor entregue em IRS, até certos máximos, dependendo da tua idade. Já os ETFs não têm qualquer benefício associado ao valor que depositas. Mudei.pt. Segunda, impostos sobre as mais-valias. As mais-valias são o que ganhas por ter o teu dinheiro a render num produto financeiro. E o PPR tem uma fiscalidade muito atrativa sobre o dinheiro que ganhas. No caso do PPR, que cumprindo as condições previstas na lei, a taxa de imposto pode ser tão baixa como 8% sobre as mais-valias, enquanto no ETF, a taxa mais baixa que pode ser aplicada é de 19,6% sobre o dinheiro que ganhaste. Ou seja, apesar do maior potencial de ganhos em ETFs, à data de gravação deste episódio, o Código Fiscal prevê que entregues uma fatia maior de impostos em ETFs do que em PPRs. Imagina que investes 10.000 euros no PPR e outros 10.000 euros no ETF, e quando vais resgatá-los tens 15.000 euros acumulados em cada um deles, o que significa que tens 5.000 euros de mais-valias. No caso do PPR, 8% das mais-valias revertem para o Estado, ou seja, 400 euros. No caso do ETF, já são 19,6%, o que equivale a 980 euros em impostos, mais do que o dobro do que no PPR. Terceira, retirar o dinheiro do PPR. O PPR foi criado a pensar na reforma. Como tal, tem regras muito específicas para poderes levantá-lo. Essencialmente podes levantá-lo no momento em que te reformas, mas há outros casos em que podes resgatá-lo, como por exemplo, em caso de desemprego de longa duração, incapacidade permanente ou para pagamento de prestações do teu crédito de habitação. Já no caso dos ETFs, não existem esses critérios. Tens acesso mais rápido ao teu investimento e podes levantá-lo a qualquer momento, sem teres que cumprir nenhuma condição em específico. Mudei.pt. Quarta, custos associados. O PPR tem custos associados. Como implicam uma gestão mais ativa por parte das empresas gestoras, existem encargos de subscrição e de gestão. Se quiseres levantar o PPR fora das condições previstas na lei, podem também existir custos de resgate e caso pretendas transferir entre PPRs com capital garantido, podem ser aplicados custos de transferência. Nos ETFs, como seguem a composição de um índice, se existirem custos de gestão, são baixos. Podem existir custos de subscrição, mas regra geral depende de corretora para corretora. Quinta, valores mínimos de investimento. Tanto os PPRs como ETFs são flexíveis no tipo de entregas que podes fazer, sejam elas regulares ou únicas. No entanto, no PPR tem geralmente associado valores mínimos a essas entregas. Por exemplo,
As entregas regulares podem começar nos 20€ mensais. Nos ETFs não existem valores mínimos, podes colocar, por exemplo, 1€ se assim o entenderes. Sexta, histórico de rentabilidade diferentes. A grande maioria dos ETFs são totalmente constituídos por ações, por isso sujeitos a uma maior variação e expostos a mais ganhos ou mais perdas. Os fundos PPR são, geralmente, uma combinação entre obrigações e ações, logo menos voláteis e com menos rentabilidade quando comparado com os ETFs. Existem pontos fortes em cada um dos produtos. O PPR tem uma fiscalidade atrativa, enquanto que no ETF podes ter uma rentabilidade maior com menos custos associados. Depositar o dinheiro num ou noutro produto vai depender do teu perfil de risco e dos teus objetivos, mas podes também ver os dois produtos como complementares entre si. Tu é que decides. Hoje fico por aqui. Volto para a semana com o último episódio desta segunda temporada, totalmente dedicada ao PPR. Até lá!